Mas eu vou falar sobre uma traição conjugal. O que isso significa? O porquê devemos perdoar? O que as Escrituras diz sobre isso? Porque Jesus Cristo disse: orai pelos seus inimigos. Irmãos. Porque teve um profeta que a esposa dele traiu e muito mais. Ela virou hoje o que usamos a expressão mulher do Job. São aquelas mulheres que vendem o corpo, as ditas prostitutas. E o profeta teve que ir lá no prostíbulo, comprar ela, porque ela virou escrava, comprar ela, casar com ela, trazer para dentro de casa, e depois ela traiu ele. Deus apareceu para ele e falou: volta lá e busca a sua esposa. E ele foi. É difícil de aceitar isso, irmão. É difícil. Bom, aí Jesus Cristo disse: orai pelos seus inimigos. Falar bem das pessoas que falam mal de você. Orai pelos aqueles que te perseguem. Hoje, quem é o seu inimigo? O seu marido que te traiu? A sua esposa que te traiu? O seu filho que te traiu? O seu patrão que te mandou embora? Quem é o seu traidor? Como eu disse, vamos ficar só no conjugal, ali entre o marido e a mulher. Quando entendermos que, por que temos que perdoar? Pelo único, simples motivo. Como eu disse em várias pregações, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a mim o teu reino, mas seja feito a tua vontade, a vontade do Pai e não minha, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu acrescento, me dai o pão espiritual também. Perdoai os meus pecados, assim como eu perdoo aquele que peca contra mim. Como o nosso Pai vai perdoar os nossos pecados se nós não perdoamos aqueles que nos desejam mal? Aí você vira e diz: mas irmão, eu não tenho condição de fazer isso. Por que que Jesus Cristo lá, crucificado, um dos últimos atos dele foi de perdão? Ele disse assim, crucificado: Pai, olhando para os soldados e os rabi e os escribas que crucificaram ele crucificado disse: Pai, perdoa todos esses que estão aqui, porque eles não fazem ideia do que estão fazendo. Porque aí você me diz assim: irmão, mas Jesus Cristo, ele está acima de nós, ele já pagou o nosso pecado. Eu não tenho condição de perdoar como Jesus Cristo, mas Jesus Cristo era o próprio Deus, ele tinha condição de perdoar os seus assassinos. Eu não tenho condição. Aí eu tenho que falar o que vários apóstolos falaram quando questionava. Mas antes eu quero falar de Jesus. Quando questionaram a Jesus que tipo de homens devemos ser, Jesus disse: deveis ser como seu Pai que estás no céu, igual a Deus. Aí você vira e fala: eu não tenho condição de ser igual a Deus. Não é que eu vou ser igual a Deus, mas mediante as leis que eu tenho, que me foi ofertada essas leis, eu tenho que dar o meu máximo. E o perdão é um desses. Então, se eu não consigo honrar o que Deus me deu até agora e ser igual a Deus no que Ele me deu, por isso Jesus Cristo disse que muitos serão chamados, os poucos os escolhidos. E quando foi questionado para os apóstolos que tipo de homem nós devemos ser, os apóstolos disseram: deveis ser igual a Jesus Cristo. Por isso que dizemos sempre: trazei sobre nós o nome de Jesus Cristo. Então, mediante a traição que você sofreu no seu cônjuge, dentro do seu matrimônio, o que Jesus faria?
Jesus amaldiçoaria o seu marido? Jesus amaldiçoaria a sua esposa? Mas aí, irmão, ele permitiu da carta de divórcio. Faria. Jesus perdoou. Mas o que é perdoar? Como eu disse há poucos instantes, ajudar quem nos persegue. Falar bem das pessoas que falam mal da gente. Bom, o seu marido, a sua esposa te traiu. Agora você fala para todo mundo que ele não presta, que ela não presta, que ela é do job, não é do job, o meu marido é infiel, que ele é um ladrão, que ele é promíscuo, e espalha. Não importa se é verdade ou se é mentira. Você quer destruir o nome da pessoa. E as escrituras, ela é forte quando diz: falai bem das pessoas que falam mal de você. É isso. Então, se você não tem nada para falar do seu marido de bom, não fala nada. Se você não tem nada para falar da sua esposa de bom, não fala nada. Porque o mal já caiu sobre a sua casa. Que mal? A sua casa estava dividida desde o começo do matrimônio. Seu marido queria uma coisa, você queria outra. O seu marido, o exemplo, ia para o barzinho, queria te arrastar, ou você, mulher, queria ir para o barzinho, arrastar ele e ele queria outra. A casa já estava dividida, não estava enraizada desde o começo. O matrimônio não foi feito no alicerce de Jesus Cristo. E hoje, culpa a Deus por tudo. Mas isso é obra sua, foi o seu livre-arbítrio que te trouxe até aqui. E agora, como resolver? Eu não estou propondo que o casamento continue, mas eu também não estou propondo a dissolução do casamento. Isso não cabe a mim, isso cabe a ti e a Deus. É vocês que têm que resolver. Sentar você, a pessoa que te traiu, em regime de oração e jejum e ver como que vocês vão resolver isso. O que eu sei é o seguinte: falar mal não vai dar certo. Tem que orar pela pessoa que te traiu e, se possível, falar bem. Ainda tem mais. Vamos supor que a pessoa tirou sua casa, seu carro, você perdeu tudo. E agora você está estabelecido de novo. E a pessoa que te causou todo esse mal caiu. E você está vendo e a pessoa pede ajuda. Você não vai ajudar? Ajudar quem? Quem as escrituras falam que tem que ajudar? Se não é as pessoas que nos fizeram mal. Ele disse que os hipócritas só fazem bem para as pessoas que gostam. As pessoas verdadeiramente de Deus ajudam ao próximo, todos. Os que gostam e os que teoricamente não deveria gostar, mas que para Deus temos que amar o próximo como a ti mesmo. Mas o porquê perdoar, Wagner? Eu já disse na oração, porque se eu não perdoar, eu não entro no reino dos céus. E qual é o mais importante agora? E agora, o que está em risco? É a dissolução, a separação do casamento? Não. O que está em risco é: quem traiu não vai entrar no reino dos céus. E quem não perdoou, não perdoa, não entrará no reino do céu. Olha só, por isso que Jesus Cristo disse que Deus permitiu o divórcio, porque o coração do homem era duro demais para entender isso que eu estou querendo dizer. O que é duro? Porque colocamos em primeiro lugar o ego ferido, colocamos o orgulho, colocamos o sentimento de posse. Tem um sentimento de posse profundo, que é o sentimento da esposa de Josafá, porque ela foi rejeitada por José, e o que ela fez destruiu a vida de José. Ela achou que destruiu. Então, irmãos e irmãs, eu sei que é duro ouvir isso. Eu não estou falando, de novo, que você tem que ficar casado ou não ficar casado. Não cabe a mim. Não cabe a mim. Ainda tem outro fator. Às vezes a pessoa que te traiu não te quer mais.
Tem essa, não é o fato de você perdoar e aceitar que o casamento fique. A pessoa não quer, então a pessoa tem o direito de ir embora. Eu vou sofrer, deveras amargura, mas um dos fundamentos do cristianismo é o perdão. Então, reflita. Eu sei que o casamento é uma coisa sagrada, mas o que está em jogo agora é a sua entrada no reino do céu. E o que pode te bloquear de entrar no reino do céu? É o divórcio? Não, porventura não. Então o que? O que provavelmente vai te bloquear de entrar no reino dos céus é o não perdão. Porque com não perdão vem o ódio, o rancor, a ira, sentimento de vingança, aquele sentimento de ego ferido, sentimento de inferioridade e assim por diante. Então, e você não vai ser feliz se você não perdoar. Não vai. Eu falo por conhecimento de causa. Eu já tive a minha alma estraçalhada de ponta a ponta. E o perdão te liberta. O perdão abre você para o entendimento de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo disse sobre a esposa de Ló, que ficava olhando para trás e ela foi destruída. Mas na analogia quer dizer o quê? Que uma pessoa que é traído, ela está constantemente com os olhos no passado, com aqueles sentimentos de amargura, de destruição, sentimentos de inferioridade, sentimentos de ira, e ela não consegue andar para o futuro. Ela não vai conseguir enxergar o reino dos céus. Ela não vai conseguir prosperar, não vai conseguir trabalhar direito, não vai conseguir teoricamente ter um outro relacionamento, não vai conseguir avançar na sua vida, tanto espiritual quanto nessa vida humana carnal. Então, o perdão é a chave de tudo. Eu não quero me aprofundar, mas eu quero trazer uma outra coisa para esse tema para entender. Uma pessoa que perdeu um ente querido porque a pessoa faleceu, também está preso no passado e ela não consegue ir para frente, preso no passado. Então, temos que entender que Deus sabe de todas as coisas e o perdão é a chave. É a chave para entrar no reino dos céus e é a chave para nossa felicidade. Porque se perdoamos de coração, vamos dormir melhor, vamos dar risada melhor, vamos viver uma vida melhor. E tem outra coisa, se perdoamos as pessoas que nos magoaram, nós conseguimos transmitir amor. Quem não perdoa só transmite ódio. Quando você vê uma pessoa que não tem um hábito de perdoar as pessoas, da boca dessa pessoa só sai ódio, rancor, palavras de destruição, dizendo que homem não presta, dizendo que mulheres não prestam. E não é assim, mas é assim, porque eu concordo, porque em todos os lugares tem pessoas ruins, dentro da igreja tem pessoas ruins, nos hospitais tem pessoas ruins, dentro da sua família tem um versículo que diz que o mal habita dentro da nossa família, que são a nossa própria família, que às vezes não deixa nós prosperar. Vou dar um exemplo. Na terra de Jesus Cristo, ele não fez milagre porque as pessoas ali, os conterrâneos dele, não acreditavam nele. Então é isso, o perdão é a chave. Então, como que eu posso perdoar, irmão? Começa com oração. Todos os dias você chama Deus e chama o nome da pessoa que te traiu. Assim, Pai, perdoa a minha esposa que me traiu. Traz conforto para ela e conforto para mim. Traz isso para você. Pede isso, que com o tempo Deus vai melhorando o seu convívio com você mesmo, e quando você mesmo pensar,
você já perdoou de todo o seu coração. E agora, se deve existir o divórcio ou não, isso cabe a você, mas o perdão é do cristianismo. Se gostou, se inscreve no canal, fala o que você comentou, tem vários vídeos aqui que eu ando postando, e é isso, eu amo vocês, eu amo o que eu estou fazendo, e quando eu falo do perdão, o perdão não liberta a pessoa do julgamento de Deus, não. A pessoa que te traiu, ela vai ter que responder diante do tribunal de Deus. Mas o perdão torna você mais feliz. O perdão deixa você mais em paz com você. O que a pessoa fez, Jesus vai julgar. Tanto que nas Escrituras diz: eu sou a justiça e a ira e a vingança. Deixai comigo que eu julgo todos. Então, perdoa e deixa tudo na mão de Deus. Olha só, faz uma doação generosa para esse canal. Não é dinheiro. Doa todos os seus inimigos para Deus. E tira isso na sua mente. De novo, faz uma doação generosa de todo o seu coração. Doe todos os seus inimigos para Deus e seja feliz. É isso que Jesus Cristo disse quando ele falou: traz a mim o seu fardo, porque o meu jugo é leve e suave. Irmão, depois que você aprende a perdoar, você vai ver que você vai falar assim: ah, eu deveria ter perdoado antes, porque perdoa. Você vai entender. Fique em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vejo vocês no próximo vídeo.